A Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 6. Vamos estar lendo o versículo 1 até o versículo de número 13, tá bom? Acharam? Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhe a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-lo darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Vai ter com Faraó, rei do Egito, e falar-lhe que deixa sair da sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhe deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Vamos orar? Pai, o Senhor é o único Deus em toda a face da terra, Pai. Em todo esse universo, o Senhor é o único Deus. Não existe outro além de Ti, Pai. E é diante do Senhor que, através do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que nós colocamos a nossa fé, é que nós estamos aqui, Senhor. Louvamos o Teu nome, celebramos a Ti, ofertamos com as nossas finanças, e agora, Senhor, estamos, Senhor, pronto para ouvir a Tua palavra. Eu sei, Deus, que a Tua palavra, ela só pode ser recebida pelas pessoas que foram seladas pelo Teu Espírito, Deus. Aquelas pessoas que foram regeneradas, Senhor. Então, Senhor, assim como o Senhor falou para o Nicodemos, é necessário o homem nascer de novo, e esse homem ele não tem poder para fazer isso nele próprio, só o Senhor tem. Faça, Senhor, nas pessoas que aqui estão, que ainda não nasceram de novo, Senhor,
ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, meu Pai. De repente, Senhor, pessoas andam como Jó, ouvi falar, Senhor, mas ainda não teve o conhecimento. Esse Senhor que o Senhor se deu a conhecer a Moisés, ainda não conheceram, Deus. Por isso, Senhor, que nesta manhã, Senhor, nós pedimos a Ti, regenera, Senhor, aqueles que ainda não foram regenerados, e através da Tua palavra, edifica a nossa fé, exorta a nossa desobediência, para o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, pois assim nós te oramos e já te agradecemos. Amém, Deus, e amém, Pai. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, como eu falei semana passada, no capítulo de número 5, no finalzinho do capítulo 5, parece que a intenção de Deus em libertar o seu povo do Egito foi fracassado. Você vê que Moisés, quando ele vai falar, quando ele vai colocar os seus questionamentos a Deus, parece que Faraó tinha ganhado e Deus e Moisés tinham perdido. A gente vê que talvez Moisés, pelo seu pensamento, parece que realmente ele estava correto, que Deus teria que enviar outra pessoa e não ele. Porque no versículo de número 22 é isso que ele fala para Deus: por que o Senhor me enviaste? E a gente vê que essa oração, esse questionamento com Deus, Deus ele ignora essas palavras de Moisés. A gente vê, irmão, que Deus ele não vai aparentar nenhum tipo de espanto, como eu falei semana passada. Deus ele não vai censurar Moisés, mas o que Deus ele vai começar a fazer a partir de agora é trazer uma revelação a Moisés, o que realmente ele vai fazer. E a gente vê, irmão, que no versículo de número 22, no versículo de número 2 ao 3, Deus ele vai falar mais uma vez para Moisés uma aliança que ele fez aos seus antepassados, os patriarcas. E ele vai falar que ele apareceu a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. O interessante, irmão, que esse Deus Todo-Poderoso aqui é El Shaddai. Então, como El Shaddai, Deus apareceu para Abraão e Jacó. Quando ele fala Abraão, Isaque e Jacó, as referências que nós temos é que Deus apareceu para Abraão e Jacó. Não vemos essa referência em que Deus apareceu para Isaque, mas nós temos sim referência de Isaque falar do Deus Todo-Poderoso. Acompanhe comigo aqui no versículo de número Gênesis capítulo 17, versículo 1, quando Deus aparece como El Shaddai para Abraão. É o que ele está falando para Moisés: Moisés, eu apareci para Abraão como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Se você for ver em Gênesis capítulo 35, versículo de número 11, diz assim, ó: disse-lhe mais para Jacó, tá? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ou seja, eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas quando a gente vê em Isaque,
o que nós vamos ver é Isaac mencionando, não o aparecimento de Deus falando para Isaac que ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós não temos essa narrativa na Bíblia. O que nós temos é em Gênesis 28, capítulo 3, Isaac narrando, falando: o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Ou seja, o Deus El Shaddai, ele se apresenta para os patriarcas têm noção de quem é esse Deus, o El Shaddai. Agora, como diz no versículo de número 2, o 3, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não fui conhecido. O que quer dizer? Quando ele se revela para Moisés, falando que se apareceu e se apresentou como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso dos patriarcas, mas o Senhor, por esse nome, não conheceu. Se nós temos várias narrativas desse nome, o Senhor, antes mesmo de se apresentar a Abraão. Como que nós podemos correlacionar ou casar em esse texto que nós estamos lendo, o versículo 3, com o restante de Gênesis, que a gente acabou de ver? O Senhor, Abraão, ele tem esse nome, o Senhor, ele sabe quem é o Senhor. Como que nós então, irmão, podemos então correlacionar esse texto? Olha só como é uma coisa interessante. Acompanhe comigo em Gênesis capítulo 4, versículo 1, irmão. Eva falando. Olha o que diz Eva. Gênesis 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então diz: adquiriu um varão com o auxílio de quem? Do Senhor. Antes de Abraão, Eva já conhecia esse nome, o Senhor. Olha em Gênesis capítulo 5, irmão, por favor. Olha o pai de Noé falando agora. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nesta terra que o Senhor, o quê? Lameque falando o Senhor. Se a gente for em Gênesis capítulo 9, versículo 26, olha o que diz Noé: e ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Quem? O Senhor. Mais uma vez, esse nome Yahvé está aparecendo aqui. A gente vê que nos próprios períodos patriarcal observamos essa narrativa do Senhor. Se você for ler Gênesis capítulo 14, versículo 44, lá está o Senhor. Gênesis capítulo 15, versículo 2, lá está o Senhor. 22, 14 está o Senhor. E assim nós temos na narrativa, irmão, para você ter uma noção, só em Gênesis, esse nome, o Senhor, aparece 148 vezes só no livro de Gênesis. 96 somente o narrador escrevendo esse nome, o Senhor. E como que pode então agora esse nome, quando Deus fala, mas pelo meu nome o Senhor não lhe foi conhecido, como que eu posso então encaixar? Se nós acabamos de ver que existe várias referências narrativas falando do Senhor em Gênesis, e como que esse nome agora se apresenta para Moisés, falando, ó, esse nome aqui não se deu conhecido os patriarcas. Existem vários estudos com relação ao encaixamento desse o Senhor nesse texto aqui. Mas eu vi de um estudioso, ele falando que essa palavra em conhecer, quando Deus fala, mas pelo meu nome o Senhor não lhe fui conhecido, esse conhecer, está sugerindo aqui a experiência da intervenção especial.
Ou seja, Eva quando fala o Senhor, Lameque quando fala o Senhor, Noé quando fala o Senhor, Abraão quando fala o Senhor, esses homens, eles viram um lado do El Shaddai. Agora Moisés e o povo israelita vai ver agora o outro lado deste El Shaddai. As promessas que o Deus Todo-Poderoso fez, o Senhor fez no passado em Gênesis, vai começar a acontecer a partir de agora. Então esse lado do Senhor é que os israelitas não conheciam, os patriarcas não conheciam esse lado. Esse lado aonde que vai envolver, do versículo 4 ao 5, onde que nós lemos a aliança, do versículo 6 ao 7 vai envolver a libertação e a redenção, e do versículo 8 vai envolver o estabelecimento na terra de Canaã. Ou seja, esse lado do cumprimento da promessa, porque os Deus da batalha, o próprio Abraão vai chamar Deus da batalha, Deus da nossa bandeira, o Deus da nossa batalha. Mas esse Deus agora que guerreia e que cumpre todas as suas promessas, é a partir de agora que esse povo vai começar a conhecer esse lado do Senhor. Os reformadores, inclusive Lutero, particularmente Lutero, ele falava, ou ele ensinava da seguinte maneira: Deus, ele se deu a conhecer para nós através das Sagradas Escrituras. Esse é um lado de Deus. Mas existe um outro lado de Deus que nós não conhecemos e nunca iremos conhecer. É por isso que Paulo ele vai fazer aquela linda canção: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Esse lado ninguém conhece. O que se deu, o que Deus ele quis se revelar para nós da maneira que ele é e da maneira que ele age, está aqui. Mas existe um outro lado de Deus que nós não conhecemos e nunca vamos conhecer, porque Deus ele é sabedoria, ele é infinitamente sabedoria, a coisa infindável da sua sabedoria. Esse é o Deus. Então agora, irmão, a gente vai ver que a questão não é somente o conhecimento do nome, o Senhor, mas vai ser como modo que Deus vai ser conhecido como o Senhor. Esse conhecimento dá início ao evento de Êxodo, que Abraão não conheceu e que será conhecido através do livro de Êxodo. Do versículo de número 2, irmão, até o versículo de número 13, nós vamos ver que existe aqui dois incidentes. O primeiro incidente, que vai do versículo de número 2 até o versículo 9, é que Deus ordena a Moisés falar para o seu povo, para o povo de Israel. Agora, do versículo de número 10 até o versículo 13, a gente vai ver que Deus ordena a Moisés falar a Faraó. Então existe uma separação aqui. Primeiro, Deus ele vai tratar com o seu povo. Segundo, Deus vai tratar com Faraó. Observamos aqui do versículo de número 4 e o versículo 5. Esses dois versículos aqui, a gente vai ver que Deus está falando do seu passado, mas também está falando do seu presente. E vai falar do seu futuro. Então a gente vê que somente aqui do versículo 4 até o versículo 8, a gente vê Deus falando do passado, do presente e do futuro. Acompanhe comigo o versículo de número 4, por favor. Olha o que diz o versículo 4. Também estabeleci a minha aliança com eles. Com eles quem? Com os patriarcas. Falando de quem? Do passado. Para dar-lhe a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Olha o presente. Ainda ouviu que os gemidos, o presente. Deus ele não só está lá no passado, como Deus também está no presente. Deus ouviu os gemidos. E eu vou trabalhar aqui um pouco esses dois versículos. O primeiro é quando Deus ele fala: também estabeleci a minha aliança com eles.
A gente vai ver que agora o Senhor, quando ele fala esse nome e será conhecido o Senhor, a gente vai ver que o Senhor, ele é o libertador desse povo. O Yahvé, ele é que fez essa aliança, e dentro dessa aliança, irmão, como nós vamos ver, é pura graça. É uma aliança de pura graça. O povo de Israel está sendo privilegiado de estar debaixo dessa graça. Essa aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança inquebrável com seus descendentes. É uma aliança inquebrável. Mas é uma aliança também de pura graça de Deus. Quando Deus ouve o gemido do seu povo, é pura graça de Deus. No versículo de número 5, ele vai falar lá no finalzinho: e me lembrei da minha aliança. Lembrei-me. Quando esse verbo lembrar é usado em relação a Deus, não sugere que Deus, irmão, tinha esquecido e agora estava relembrando. Não. Quando esse verbo aparece aqui, lembrar, como já foi falado no capítulo 1, quando eu dei, está falando o seguinte, que agora Deus está disposto a fazer aquilo que Ele prometeu no passado. Então, quando Deus está falando, eu lembrei, agora Ele está colocando o que? Ação. Eu lembrei da aliança, agora eu vou agir. Não quer dizer que Deus se esqueceu e agora Deus lembrou como a gente, não. Essa aliança nunca saiu da mente de Deus. O que Deus vai fazer nunca saiu da sua mente. Nunca saiu da sua mente. Então Deus atua para a sua glória e vai levar o seu povo oprimido a fim de mostrar o que? A sua glória. Então, do início ao fim é a glória e a graça de Deus. Olha no versículo de número 6 agora. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito. Tirar. E vos livrarei da sua servidão. E vos resgatarei com braços estendidos e com grandes manifestações de julgamento. Irmãos, qual é a mensagem que Moisés tem que transmitir para o povo de Israel? No versículo de número 6 ao versículo de número 8. Qual é a mensagem agora? Primeiro, no versículo 6, a gente vai ver a redenção. Quando ele fala sobre livrar, tirar e resgatar, redenção. Segundo, a gente vai ver que Deus ele vai tomar por filho, adoção. E terceiro, a gente vai ver que Deus ele vai estabelecer esse seu filho em uma terra, uma promessa. E dentro dessa redenção, que é a primeira, que é no versículo 6, a gente vai ver Deus falando assim, ó: fala para os filhos de Israel que eu sou o Senhor. O El Shaddai eles conheceram, agora o Yahvé eles vão conhecer a partir de agora. Eu sou o Senhor. E agora de eu ser o Senhor, fala para os filhos de Israel também, que eu vos tirarei debaixo das cargas do Egito, eu vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braços estendidos. Esse resgatar aqui, irmão, normalmente se refere ao que? Uma restauração dos direitos de um membro de uma família em desvantagem. Acompanhe comigo em Levítico capítulo 25, versículo 25, por favor. Olha o que diz lá em Levítico, quando fala sobre resgatar, redimir. Olha o que diz:
Levíticos capítulo 25, versículo 25. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, o resgatará o que o seu irmão vendeu. Ou seja, aquela pessoa que está totalmente endividado, não tem o que fazer, não tem o que pagar, vem um e paga por ela, resgata aquilo que ela não poderia resgatar. Presta atenção nisso. Essa redenção que nós estamos falando aqui, resgatarei, redimir, essa restauração, era quando o povo israelita estava empobrecido, vendia alguma coisa, ele não tinha condição de resgatar a sua terra, a sua possessão, ou até mesmo alguém de escravo. Aquele seu parente mais próximo ia lá e pagava aquela dívida e assim restaurava aquela propriedade ou aquele bem que ele tinha desfeito no seu momento de sufoco. E quando fala aqui resgatarei, no versículo de número 6, no versículo 6, resgatarei com braços estendidos, a ideia básica aqui é redimir, a redenção é restaurar algo na sua condição original. É restaurar algo na sua condição original. O que Deus está falando para o povo de Israel? O que eles estavam sendo agora? Olha o que o texto diz no versículo 6. Eles estavam debaixo de uma carga do Egito e ele estava debaixo de uma servidão. Mas no passado esse povo era livre. Quando eles entraram no Egito, a partir de José, eles eram um povo livre, não eram escravos, se tornaram escravos. E quando Deus está falando aqui, eu vos resgatarei com braço estendido, quando ele fala sobre redimir aqui, ele está falando que vai dar a condição original desse povo. Vocês eram livres, vou fazer vocês livres. Esse povo, ele não tinha condição de se tornar livre, mas Deus está falando, eu vou fazer vocês livres, vocês vão sair debaixo da carga do Egito, vocês vão sair, irmão, da servidão de Faraó, vocês vão sair desse lugar, porque eu vou resgatar vocês com braços estendidos. Que Deus está falando para esse povo? Se lembra quando Abraão era livre, Isaac e Jacó eram livres? A família de Jacó era livre? Eu vou fazer vocês se tornarem assim livres. Irmãos, acompanhe comigo em Gálatas capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículo 3, olha o que diz. Moisés, a ordem foi: fala para os filhos de Israel que eu resgatarei com braços estendidos. Com o braço estendido. Olha em Gálatas capítulo 3, versículo 13. A mesma palavra de resgatar aqui, redimir, redenção. Olha o que diz. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa palavra no Novo Testamento
ela comumente é usada para falar sobre uma resgatação de escravo. É quando vinha algo parecido é quando Jó ele vai falar. Quando ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive. É muito parecido quando Paulo está falando sobre resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. É muito parecido. O que um redentor ele fazia? Eu era escravo, trabalhava para um senhor. O escravo, como o israelita está vivendo aqui, assim foi durante muitos anos a vida de um escravo. O escravo ele não tinha vontade própria. O escravo ele só tinha que fazer aquilo que o seu senhor queria. A vida do escravo era a vida do seu senhor. Se o seu senhor quisesse o maltratar, o maltratava. Se o seu senhor quisesse o chicotear, o chicoteava. Se por acaso o seu senhor quisesse o matar, o senhor matava. E quando Jó ele fala, eu sei que o meu Redentor vive, e quando Paulo fala que Cristo nos resgatou, o que isso significa? Significa que vem um ser, um homem rico, e vai lá e fala para aquele meu senhor, que eu sou escravo, quanto você quer por esse escravo? E aquele senhor vai falar assim, me dá aí 6 bilhões por esse escravo. Aquele senhor não vai olhar nada em mim, esse redentor, o que ele vai fazer? Ele vai pagar aqueles 6 bilhões. E eu vou tornar escravo dele? Não, eu vou ser livre. Quando Paulo está falando que o nosso Cristo nos resgatou, é isso que ele está fazendo. A mesma ação que Deus fez lá em Êxodo, é o que Deus fez em nós. Quando Deus está falando, eu vou salvar esse povo, eu vou redimir esse povo, eu vou resgatar esse povo, é isso que Deus está fazendo. Deus nos fez, quando Ele nos resgatou, o que Ele quer fazer? Ele quer que a nossa vida venha a ser uma vida livre de pecado. Ele quer que a nossa vida, irmão, seja uma vida liberta da escravidão. Ele não quer que o faraó venha a ser o nosso Senhor. Quando Cristo nos resgatou, quem tem que ser o nosso Senhor é Ele, porque foi Ele que é o nosso Redentor, foi Ele que nos resgatou. Eu não posso no meio da caminhada fazer bezerro de ouro. Eu não posso no meio da caminhada murmurar, porque foi Cristo que me resgatou. Ele é o meu Senhor agora. Eu sou livre. Ele está me dando, Ele está dando à igreja a condição original. O primeiro Adão falhou, o segundo Adão não falhou. A nossa imagem não pode ser parecida com o primeiro Adão, é isso que Paulo vai falar. A nossa imagem tem que ser parecida com o segundo Adão, porque foi o segundo Adão que é o nosso Redentor. E somos livres. E o povo ia ser livre. E no versículo 7, se no versículo de número 6 é o resgate, é redimir, é restauração, é redenção, no versículo 7 diz assim, tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Ou seja, a ênfase aqui é sobre adoção, é sobre agora ser filho de Deus. Ser filho de Deus. Tomar-vos-ei por meu povo e eu serei o vosso Deus. Muitas traduções passam por cima de um importante elemento nesse texto, irmão. Olha como que no original está escrito: eu vos tomarei para mim mesmo como um povo.
Eu vou tomar vocês para mim como um povo. Vocês agora serão o quê? Meu filho. O interessante é que antes de chegar no versículo de número 8, que é a terra que Deus vai dar para esse povo, Deus está falando: eu tomei vocês para mim, eu estou resgatando vocês e eu estou tomando vocês para mim. Irmãos, antes de Deus desejar levar Israel para Canaã, Deus deseja trazer Israel para si. O povo de Israel não poderia pisar em Canaã sem ter comunhão com Deus. Existia uma obrigação para se manter na aliança. Então esse povo, antes dele chegar na Canaã, eles tinham que ter um conhecimento, uma intimidade com Deus. Olha o que Deus ele vai falar desse povo, quando Deus ele chama esse povo para se tornar seu filho. Olha que coisa interessante. Olha comigo em Deuteronômio capítulo 7, versículo 7 e 8. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7 e 8. Quando eu falo que a aliança de Deus é pura graça, e quando nós falamos pura graça, nós vamos ver que a salvação de Deus, tanto a graça e a salvação, ela está unida, elas são inseparáveis. A gente vê isso aqui, ó. Olha o que Deus vai falar. Não vos teve, capítulo 7, versículo 7 e 8, olha o que diz. Não vos teve o Senhor afeição, ou seja, o que é afeição aqui? É ter prazer. Olha só, versículo 7, capítulo 7, versículo 7. Não vos teve o Senhor afeição, ou tomou prazer em vós. Ó, não teve afeição, olha que coisa interessante, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eras o menor de todos os povos. Olha o versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, se lembra aquele juramento que ele fez com Abraão? O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, do rei do Egito. O que Deus ele viu no povo de Israel para salvá-lo? Nada. Porque Deus estava salvando aquele povo por causa da aliança, porque ele amava. Não quer dizer que Israel amava, mas Deus o amava. O que Moisés está deixando muito bem claro para esse povo, para nós, não existe uma coisinha que Deus vê em nós que pode lhe agradar para Ele nos salvar, porque Deus te salvou, porque Deus me salvou, pura graça. O amor partiu dele, não de mim. O amor partiu dele, não da igreja. É por isso que nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. É isso que João vai falar. O que ele viu naquele povo para poder salvar? Nada, era minoria, era um povo rebelde, era um povo que adorava os deuses do Egito, mas assim mesmo Deus salvou, porque ele o amava. Não há nada, irmão, não há mais, nada há mais próprio para afirmar o coração duvidoso do que o conhecimento de que Deus nos amou como nós somos. Deus ele não te amou porque você é bonito, porque você tem dinheiro.
Deus, Ele te amou como você é. Deus, Ele te amou como você era. Agora Ele está nos transformando, santificando, mas ainda continua com a essência do pecado. Mas Ele nos amou como a gente era, desobediente aos pais e à mãe. Ele nos amou quando você vivia na porta da barraca, bebendo. Ele nos amou quando a gente tinha várias mulheres. Olha o tanto amor de Deus por nós, irmão. O que você tinha de bom para poder apresentar a Deus aqui? Deus, o Senhor pode me amar porque eu tenho essas coisas boas? Nada. E Ele nos amou. Conhecer perfeitamente o que somos, e que além disso nunca poderá descobrir em nós alguma coisa que possa alterar o caráter e a medida do seu amor. Entende? Não é como o amor de Deus por nós, irmão, não é como o amor humano. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu estava no mundão, fazendo muitas coisas que não prestavam aos olhos de Deus, Deus foi lá e me amou e me salvou. E hoje eu estou aqui pregando. O amor de Deus naquela época é o mesmo amor de Deus hoje, não altera. Tem pessoas que desconhecem o amor de Deus, acreditando que enquanto está jejuando, está lendo, está pregando, está fazendo a obra, Deus está amando mais. Mas quando tropeça, Deus ama menos. Não! O amor de Deus é o mesmo, não altera o amor de Deus por nós. Ele continua nos amando. Ele te ama, irmão. Tropeçou na vida, tropeçou na santidade, levanta e anda, porque Ele continua te amando, Ele não te abandonou. De repente o pastor vai te abandonar, de repente esse irmão que está ao teu lado vai te abandonar, mas o amor de Deus é o mesmo, Ele continua te amando. É por isso que eu não paro, porque eu sei que Ele me ama. Abre comigo em João 13, irmão. João 13, versículo 1, por favor. Eita, Jesus. João 13, versículo 1. Olha o que diz. Acharam aí João 13? Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Diz assim, ó. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou o que? Até o fim. Essa verdade é motivo de gozo inexplicável, irmão. Deus sabia de tudo a nosso respeito, conhecia o pior que havia em nós, mas continuou o quê? Nos amando. Continuou? Não. Amou até o fim. Continua nos amando. Por isso que se manifestou o seu amor. O desejo, o alvo de Deus não é simplesmente nos conduzir para uma terra da promessa, mas nos conduzir-nos a uma relação íntima com Ele. É por isso que Ele está falando, vocês são meu filho. Eu até compartilhei esses dias, não estava nem na mensagem agora que eu lembrei. Eu compartilhei esses dias o pastor Herbie Campos, numa pregação, ele falando que Deus é o nosso Pai. É interessante que ele falou que tem alguns pais que têm filhos adotados, é que quando esse filho é adotado, ele chega na casa,
desse novo pai, desse novo ambiente, os pais falam que esses filhos, quando sentam na mesa, quando sentam na mesa ali para poder comer, eles acostumam fazer, sabe o quê? Pegar algum biscoitinho, alguma bala e colocar no bolso. Porque aquele filho adotivo, ele ainda não reconheceu que aquele é o novo lar dele, que tudo aquilo ali é dele, ele não reconheceu. Então o que ele faz? Por passar necessidade, eles ainda têm o costume de pegar os alimentos, colocar no bolso. E é assim que é a vida de muitos cristãos. Não conhece o amor de Deus, vive de migalha do amor de Deus. O amor de Deus, irmão, não tem migalhas. Entende? O amor de Deus é único por nós. O amor de Deus, ele nunca vai oscilar. O amor de Deus é reto. E é por isso que nós somos filhos dele, porque nós temos que entender a nossa paternidade a partir de agora. Paulo, ele fala assim: nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiro com Cristo. Irmão, tudo que Cristo tem, nós somos co-herdeiro, nós somos filhos. E é isso que nós temos que entender. E a terceira ênfase, se no versículo 7 fala de filho, no versículo 8 vai falar sobre o estabelecimento da terra. Olha no versículo 8: e vos levarei a terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, vou-lo darei como possessão, eu sou o Senhor. O Senhor, irmão, aqui ele vai oficializar a sua aliança por meio de juramento. É o que ele está falando. Dar a qual jurei, a terra a qual eu jurei dar a Abraão. Aqui, Deus faz um juramento que conduzirá a geração de Êxodo para a terra. Aqui ele está fazendo um juramento. É o que nós estamos lendo. Ele vai resgatar, vai livrar esse povo, vai ter esse povo como filho. E está falando no versículo de número 8 que vai levar esse povo para a terra que jurou dar a Abraão, esse povo. Mas olha que coisa interessante, irmão. Abre comigo em Números capítulo 14, versículo 29. Olha o que diz. Se nós não entendermos, nós vamos falar que Deus é mentiroso. Números capítulo 14, versículo 29 ao 31. É onde que muitos liberais pegam algumas desses acontecimentos para tentar desacreditar na Bíblia como inspiração. Nem tudo que está na Bíblia foi inspirado por Deus, é isso que eles vão falar. Olha o que diz no versículo de número 8, que a gente acabou de ler, que Deus ele faz um juramento que vai levar esse povo para a terra. Mas olha em Números 14, versículo 29, olha o que diz: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Deus ele está fazendo um juramento aqui, ó, versículo 8: eu vou levar vocês, aquele juramento que eu fiz a Abraão, de conduzir vocês para a terra, eu vou levar vocês. Agora, olha uma referência irônica aqui, irmãos. Acompanhe comigo em Ezequiel, para a gente poder tentar entender mais ou menos o que está se passando aqui. Olha o que diz Ezequiel, acharam? Capítulo 20.
versículo 25, olha o que diz. E diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi Israel. No dia que escolhi Israel, o que ele fez? Levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei: eu sou o Senhor vosso Deus. O que Deus fez? O juramento de Deus: levantou a mão quando foi salvar o povo lá do Egito, e está falando para o povo: eu vou conduzir vocês na terra prometida. Agora, ainda Ezequiel capítulo 20, versículo 13, olha o que diz, mais uma vez. Ezequiel capítulo 20, versículo 13. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando o meu juízo, os quais, cumprindo o homem, viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Isso é muito interessante, que eu vou falar sobre isso quando chegar no decálogo. Profanaram muito bem os meus sábados. Eu lhe disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais o fiz sair. De mão demais levantei-lhes no deserto o que, irmão? A mão. E jurei não deixá-lo-á entrar na terra que ele tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de toda a terra. Você vê que tanto na primeira passagem em Ezequiel, como também na segunda passagem, no versículo 13, o juramento de Deus, a primeira foi o quê? Foi levantar a mão e fazer o juramento: eu vou levar vocês para a terra. No percurso da terra até Canaã, eles foram rebeldes a Deus. Na segunda parte que nós acabamos de ler, Deus mais uma vez vai levantar a mão e vai jurar que esse povo não vai entrar. Ou seja, o que os estudiosos eles vão tentar entender esse plano de Deus. Eles acreditam, como Abraão também fez lá em Gênesis 14, quando se levanta a mão, você está fazendo um juramento que vai fazer cumprir. Mas quando você levanta a mão pela segunda vez, aquele juramento que você fez a primeira, essa segunda posição de mão está anulando aquele juramento que você fez a primeira. Ou seja, quando Deus falou para esse povo aqui no Egito: vou levar vocês para a terra de Canaã, ele está com a mão levantada. Mas no meio do caminho esse povo profanou os sábados de Deus, murmurou contra Deus. Deus vai lá agora, levanta mais uma vez a sua mão e vai falar: vocês não vão entrar, quem vai entrar é o filho de vocês. O que eu quero dizer com isso? Eu falei muito bem que nós somos amados por Deus. Eu falei muito bem que nós somos filhos de Deus. Mas ser amado de Deus e ser filho de Deus, nós temos uma conduta agora a seguir, porque a nossa natureza foi mudada. A natureza, quando ela não é mudada, ela vai ficar no caminho, no deserto. Agora a natureza, quando ela é mudada, ela vai chegar à terra prometida. A natureza tem que ser mudada. A tua natureza tem que ser mudada. Você não tem poder para fazer isso. Somente o Espírito Santo pode mudar a tua natureza. É por isso que nós temos que clamar a Deus: mude a nossa natureza. Se ainda a gente entendeu que a nossa natureza não foi mudada. Irmãos, acompanhe comigo aqui, a gente já vai finalizar, em 1 Coríntios capítulo 10, por favor. 1 Coríntios capítulo 10.
Olha o que diz. 1 Coríntios capítulo 10. A gente vai falar muito de Israel, muito do povo do Egito. Mas olha que coisa interessante que Paulo ele vai relacionar isso. Olha o que diz. 1 Coríntios capítulo 10. Olha o que diz a partir do versículo 5. Acharam? Diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Está falando de quem? Desse povo que Deus, a primeira ação, levantou a mão e falou: vou levar vocês para a terra. Está falando desse povo. E Paulo está falando: Deus não se agradou de quase todos eles. Versículo 6. Ora, olha só, irmão. Ora, quando nós lemos a história de Israel, eu quero que esse texto aqui fique gravado na nossa mente. Não na tua, na minha também, na nossa mente. Olha o que diz. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para quem? Para nós. Quem nós? A igreja de Deus. A fim de que não cobicemos as coisas mais como eles o quê? O cobiçaram. Existe um alerta para nós. Continuando. Não vos fazeis, pois, idólatra, como algum deles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como algum deles murmuram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas vos sobrevieram como exemplo e foram escritos para advertência nossa. Não é advertência para o mundo, é para nós, para a igreja. É o que Paulo está falando. De nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Ó, se lembra? A terra prometida, conduzir a terra prometida. O que Paulo está falando? Isso se tornou exemplo para nós. O fim tem chegado. Nós não podemos cobiçar essas coisas porque a terra prometida, o fim está chegando. Olha o versículo de número 12, irmãos. Olha o que diz para mim e para você. Olha o que diz para o homem mais santo da face da terra hoje, aquele que busca a santidade noite e dia. Olha o que diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja o que? Que não cai, irmão. Está de pé? Pensas? Você pode imaginar a alegria desse povo, irmão. Imagine esse povo passando entre o mar. Você vê em filmes, você vê em quadros, você vê em desenho. Aí a gente tem mais ou menos assim, mas irmãos, atravessar o mar. Você imagina aquela parede de água, eles passando. A alegria foi tanta que lá do outro lado, Miriam, eles começaram a dançar. Acabou o mar, começou a vir o deserto, começou a vir a murmuração, a idolatria, a imoralidade sexual começou a vir. E a maioria, ou seja, todos esses que passaram por esse mar, somente 2 entrou. Que foi quem? Caleb e Josué. Todos eles não conseguiram entrar. No início, dançaram com Miriam tocando tamborim por aquele grande milagre. Mas na caminhada, pereceram. É na caminhada, irmão. No início da nossa salvação, é tudo muito bom.
Quando nós conhecemos Jesus pela primeira vez, nós queremos colocar até uma cama aqui dentro da igreja. Pegamos esse livro e lemos porque queremos conhecer, mas passou aquelas emoções, passou aquele primeiro amor, é na caminhada, é nessa jornada. Querido, que nós que estamos aqui sejamos como Caleb e Josué, porque o que Paulo falou, aquilo ali é exemplo para nós. Eu e você, que pensamos que estamos de pé, cuidemos para que não caímos. Ele está falando de quem? Israelita, daquele povo que caíram pelo deserto. Sabe quantas pessoas ainda vão cair por esse deserto? Sabe quantas pessoas, irmãos, que nós conhecemos vão cair pelo deserto? Muitas pessoas ainda. Quanto mais a vinda do nosso Senhor se aproxima, a apostasia vai aumentando e vai ganhando mais força. Eu fico admirado como tem pessoas que falam para mim assim, e até eu vejo pregações falando sobre que o nosso Brasil está vivendo um grande avivamento. Eu fico admirado com isso. Irmãos, um exemplo. Se você conseguir entra aí num censo aí, de quanta Ambev vende de bebida. Entra ver um censo aí de quantos sites pornográficos hoje existem. Quantos feminicídios existem? Só entrar. Irmão, será que você não entende que nós somos sal e luz desse mundo? Quando esse mundo não precisar mais de ter sal e ter a luz, a igreja não faz sentido aqui. A tendência é as coisas piorarem. Eu estava ali e o irmão Paulo falou comigo: pastor, cada dia que passa o sol está pior. Assim também a obra da carne. Cada dia que passa vai piorar. Vamos finalizar aqui no versículo de número 9? Olha o que diz aqui. Então Moisés agora vai lá falar com o povo, já que recebeu a instrução, é a ordem do Senhor. Olha o que diz. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Olha o plano de Faraó dando certo. O que Faraó fez para que o povo viesse esquecer de sacrificar a Deus ao deserto? Bota mais sobrecarga para esse povo não ter mais como pensar. E o que está acontecendo aqui? Eles estavam com ânsia de espírito por causa da dura servidão. No capítulo 4, versículo 31, eles creram. Mas aqui, irmão, o aumento da crueldade, a severa exaustão causada pela opressão tinha abatido tanto essas pessoas que meras palavras de Moisés não ia surtir efeito. Podemos ver que aqui Moisés, até aparentemente a confiança de Moisés é restaurada, porque ele vai lá falar com os filhos de Deus, o povo de Israel, mas não dá ouvido. O que nós podemos ver aqui mais ou menos é que tanto a impaciência como a raiva desse povo com Moisés e Arão continua. Eles estavam com raiva de Arão e Moisés, porque no capítulo 5, versículo de número 21, ele fala: ó Senhor, vos julgue entre nós. Versículo 21, vos julgue, portanto nos fizeste odioso aos olhos de Faraó. Então a raiva e a impaciência desses homens continuam
com Moisés e Arão. Porque desde o momento que Moisés e Arão foram se apresentar a Faraó, a carga e sobrecarga do trabalho desse povo não tinha parado. O povo estava exausto, o povo estava sofrendo. E não eram meras palavras que ia fazer com que esse povo viesse acreditar como acreditaram nas primeiras palavras de Moisés. Então, irmão, a semana que vem a gente vai partir do capítulo 7, porque agora vai repetir muitas coisas, a gente vai começar do capítulo 7. O que eu quero deixar para os meus irmãos é que por mais que Deus, Ele nos amou, por mais que Deus nos tomou para ser filho, e por não ver nada de bom em nós, por mais que tudo isso aconteceu, nós temos que ter o exemplo desse povo aqui. Não podemos de maneira nenhuma vacilar nessa caminhada. Tem pessoas que brincam. Esses dias aí saiu um pastor muito conhecido naquilo que nós estendemos, e ele confessou, e a gente tem que ter misericórdia, porque nós não estamos isentos de nenhum tipo de queda, mas ele confessou falando que estava 8 anos possuindo a mulher do seu próximo, 8 anos. Ele confessou, deixou o ministério, e durante esses 8 anos, irmãos, ele escreveu livros, pregou, palestrou durante esses 8 anos. Mas uma hora a conta chega. Eu vou deixar uma palavra aqui para os meus irmãos desse 2025. Nunca deixe Deus a te entregar suas próprias vontades. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, não me entregue as minhas próprias vontades. Maldito, ou eu vou falar, esse é a pior maldição que um homem pode ter de Deus, quando Deus ele entrega a si próprio. Então que a nossa oração em 2026, 2027, até quando Jesus voltar, não se esqueça. Ore assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, seja na terra como no céu. Quando você acabar de orar, bendizer a Deus, falar de você, fale: Senhor, não me entregue as minhas próprias vontades, não faça isso comigo, que a tua graça, quando eu errar, ela vem sempre queimar o meu coração. Quando eu errar, Senhor, venha sempre sair lágrimas do meu coração. Porque, Pai, eu não quero perecer como aquele povo que saiu do Egito, atravessou o mar vermelho e pereceram do deserto. Eu não quero que isso aconteça comigo, Pai. Não me entregue as minhas próprias vaidades. Assim, quando o meu olhar cobiçar aquilo que não é para ser cobiçado, assim, quando a minha mente pensar naquilo que não é para ser pensado, Senhor, briga comigo, faça uma espada entrar no meu coração, mas não me entregue as minhas próprias vontades, Senhor. É a maior maldição do ser humano, irmão, que isso não venha acontecer com a gente. Vamos colocar de pé. Vamos estar orando a Deus. Pai, bendito sempre será o teu nome. Quer
aqueles que entrem na terra prometida ou não, Senhor. Bendito sempre será o teu nome. Quer aqueles que aceitam a tua palavra, como aqueles que rejeitam a tua palavra, bendito sempre será o teu nome, Senhor. Uma coisa que irá acontecer, que em breve todo joelho se dobrará, Senhor. Todo joelho, Senhor, não vai ter um sequer. Aquele que transpassaram o Senhor lá naquela cruz, aqueles soldados, Pilatos, aqueles fariseus, todas essas pessoas do mundo que já existiram, Senhor, tanto no céu, na terra, debaixo da terra, vão ter que se dobrar a Ti. Uns, Senhor, se dobrará para alegria, porque bendito é o que vem em nome do Senhor. Outros se dobrará com tristeza, Senhor, porque não acreditaram no Teu nome. Uns vão se dobrar com tristeza, Senhor, porque até acreditaram no início no Teu nome. Até se alegravam de estar na Tua casa no início. Mas no meio do caminho, no deserto, caíram, se prostraram, se revoltaram. O mundo foi mais fascinante. As coisas que o cercam foram mais atraentes e te abandonaram, Senhor. Temos exemplos, Pai, de tantas pessoas que pensaram que estavam em pé, mas caíram. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia dos pastores, Senhor, desses homens, Pai. Tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor. Não nos entregue a nossa própria vaidade, Pai. Não me entregue a meus próprios interesses, Senhor. Mas tenha misericórdia, Pai. Fala conosco a todo momento quando nós erramos. Martela, Senhor, na nossa mente, Senhor. Machuca o nosso coração, faz feridas, Senhor. Mas não nos deixe, não nos abandone, Pai. O nosso coração é mau, Pai. Não podemos confiar em nós, temos que confiar em Ti, Senhor. Que todo momento nós possamos confiar em Ti, Deus. Nos ajuda, Pai. Obrigado porque o Senhor nos amou. E o Teu amor é até o fim. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos tomou para Si. E hoje nós pertencemos, fazemos parte da Tua família. Obrigado. Obrigado porque hoje nós sabemos que nós somos filhos de Deus. E como João ele fala, não nasceu da carne, nem da vontade do homem, mas nasceu da vontade de Deus. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor não viu nada em nós e assim mesmo nos tomou como filho, nos resgatou. Obrigado, bendito Deus. Que nós possamos continuar firme nessas pegadas, nessas pisadas. E que Teu nome possa ser exaltado e glorificado em nossas vidas, Senhor. Obrigado, pois assim nós choramos e já Te agradecemos. Amém, Jesus. Vamos